Olá pessoal, bom estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos propor uma reflexão também novamente de um texto tradicional, de um texto clássico, um texto antigo, e nós vamos abordar este livrinho, A Teogonia de Hesíodo, da Martin Claret. É um livrinho fininho, podem ver, fininho, pequenininho. Ele trata de um assunto muito interessante, que é a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. São dois textos creditados a Hesíodo, e a Teogonia ela conta o início de tudo, como começou o mundo mitológico grego, se é que nós podemos afirmar, usar essa palavra, né? Começo, porque na verdade não existe dentro da mitologia grega, não se acredita nessa questão de início, né? Para o grego, um cosmo ele sempre existiu e não teve um início. Mas a história começa a ser contada a partir de um determinado momento. E Hesíodo é quem dá conta de falar sobre isso. Hesíodo era um pastor de ovelhas, estava ali pastoreando as suas ovelhas, e ele então tem ali acesso a essas informações, e isso é registrado para nós aqui no livro. E eu vou ler para vocês algo que me chamou muito a atenção, e é algo que eu abordo neste livrinho, nesse e-book, Mulheres Poderosas na Mitologia Grega. Ele vai seguir uma linha dentro daquilo que eu já abordei em Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia. Embora a Bíblia eu trabalhe mais a análise textual, simplesmente, nesse texto eu vou trabalhar um pouco com análise simbólica. Então nós vamos penetrar um pouco mais no texto, para além daquilo que o signo linguístico vai permitir. Não é? Nas Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia nós não fazemos isso, vamos apenas na parte física do texto, abordando elementos textuais, pronomes, a quem ele se refere, né? O sujeito a que ele está se referindo, a oração a que ela se refere na oração anterior, e a gente vai trabalhando isso. Aqui não, aqui a gente trabalha uma outra técnica, que é a análise simbólica. E o texto que eu quero mostrar para vocês vai refletir o surgimento de um Deus que vai se destacar por um ato heróico. O ato heróico é o quê? Um ato extraordinário que extrapola aquilo que os homens comuns, que as pessoas comuns são capazes de fazer. E o curioso é que esse Deus não é um Deus, é uma deusa. É Gaia ou Geia, como essa tradução, que é da Sueli Maria de Regino. Ela apresenta aqui não Gaia, mas Geia, mas as duas traduções são perfeitamente aceitas como Gaia, tanto como Gaia como Geia é perfeitamente aceito. E quem era Gaia ou Geia? É a Terra no seu sentido, no seu elemento mais rudimentar, mais mineral possível. Essa é Gaia. E o texto começa dizendo, no verso 116, diz assim, a partir do verso 116 de Teogonia: certamente, muito antes de tudo existia Caos. Caos era um deus. Somente depois surgiram Geia ou Gaia, de amplos seios, sólidos sustentos de todos os imortais que habitam no cume nevado do Olimpo. Então, por que eu li isso? Para mostrar para vocês que no princípio era o caos que dominava, era o reino de Caos, e a partir daí vem Gaia. O que era o caos? O caos ele era caracterizado, o Dr. Richard Buxton, ele fala sobre isso no seu livro, que ele dá um panorama extraordinário sobre a mitologia grega, e ele fala o seguinte: o caos ele era caracterizado por dois elementos, a escuridão, ou a ausência de luz, e o abismo. Isso era o que existia no caos. A partir daí surge Gaia. Gaia vem a ser a Terra propriamente dito. Bom, o interessante disso tudo é que nós começamos a perceber que antes de Gaia, o que havia era o quê? A escuridão e o caos. A escuridão e o abismo.
Gaia surge. Continua existindo esses dois elementos. Só que, a partir de um momento, Gaia faz algo extraordinário. A partir do verso 126 da Teogonia, diz assim: Gaia primeiro engendrou o estrelado Urano. Ela o fez semelhante a si mesma, para cobri-la e envolvê-la por todos os lados, tornando assim um lugar seguro para os deuses venturosos. Gaia, a partir de si, ela engendra Urano. Urano é outro deus. E aqui nos dá uma dica de quem vai ser Urano, porque diz o seguinte: engendrou o estrelado Urano. Urano é o firmamento, é o céu. O estrelado, aquele, né, que tem estrelas, é o céu. E ela então, a partir disso, ela cria um outro ambiente, um outro meio ambiente na Terra, nela mesma. E o interessante é que a palavra que nós temos que trazer para a análise é a palavra seguro. Por quê? Tornando assim um lugar seguro para os deuses venturosos. Antes de Gaia engendrar de Urano, não havia segurança. Por que não havia segurança? O que existia era o quê? Era a escuridão, ou a ausência de luz, e o abismo. Quando você tem um ambiente em que existe a ausência de luz e o abismo, você não tem um ambiente seguro, em que você possa se locomover. Eu estou aqui na claridade, mas se eu apagar a luz, eu não vou saber onde eu estou, porque está à noite, né? Então, se eu apagar a luz, vou fazer essa experiência apenas para que nós possamos ter uma ideia. Vou apagar a luz. Ainda assim consegue, né? A tecnologia da câmera. Eu vou apagar outra luz auxiliar, para ver se nós conseguimos. Pronto, agora sim, não enxergamos nada, né? Acendemos uma luz auxiliar, acendemos a luz principal, pronto, voltamos. Então, na ausência da luz, a gente não consegue nem mexer. E era o que existia antes de Gaia realizar esse feito extraordinário. Então, olha que coisa interessante. Gaia, quando ela concebe Urano, quando ela engendra de Urano, do céu estrelado, ela torna o mundo um lugar seguro. Por quê? Porque ela trouxe a luz. Ela trouxe segurança. Então, o grande herói, o primeiro grande herói da mitologia grega é uma deusa, é uma mulher, uma pessoa, um ser do sexo feminino. Isso para nós é muito significativo, porque é comum a gente ver, né, que textos antigos, a mitologia grega e tal, e isso é mais significativo ainda quando nós começamos a pensar na Grécia clássica, porque isso aqui não é Grécia clássica, né? Isso aqui é anos 600 a.C., Grécia clássica, anos 400 a.C. Então ainda é uma Grécia arcaica ainda, né? Ainda regida pelos mitos, né? Aquela Grécia antiga. Mas na Grécia antiga havia uma reverência e um reconhecimento da importância das pessoas do sexo feminino, das mulheres, dentro da sua sociedade. Tanto que o primeiro grande herói capaz de transformar o mundo foi esta deusa extraordinária. Só que acontece algo interessante. Urano começa a exercer uma forma de opressão sobre Gaia. E ele começa a ter filhos com ela incessantemente. Ter filhos com ela de maneira opressora. Até que um dia ela é liberta por um outro filho chamado Cronos, que nós naturalmente não vamos falar nele neste momento, mas ela é liberta desta opressão. Mas e aí, o que isso pode trazer de ensinamento para nós? Essa opressão. Poxa, Gaia traz a vida a Urano e Urano oprime, que coisa terrível. Mas existe um ensinamento muito interessante aí. E aí eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: a obra, preste atenção, a obra, ela sempre será mais importante que o seu Criador. Vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza. Quem fez aquela obra? Você sabe? Nem eu também não sei. A ponte Rio-Niterói,
uma obra de engenharia extraordinária para a época, até para os dias de hoje, foi algo extraordinário, é algo extraordinário. Quem que fez aquilo lá? Ninguém sabe. Né? A Torre Eiffel, você sabe por quê? Porque recebeu o nome do seu criador. Então é a Torre Eiffel. Mas se nós começarmos a perguntar para as pessoas, mostrarmos um quadro da Mona Lisa. Eu sei que isso é a Mona Lisa. Quem pintou? Dificilmente vai dizer que foi Leonardo da Vinci. A Capela Sistina, todo mundo já viu aquela cena, né? Os dedos aí do homem e de Deus, né? O dedo de Deus esticado e o dedo do homem assim, né? Isso é uma curiosidade interessantíssima que tem naquela obra de arte. Quem que pintou aquilo lá? A Capela Sistina. Dificilmente alguém vai falar Michelangelo, foi Michelangelo que pintou. Não é? E a Torre de Pisa? Quem foi o responsável pela Torre de Pisa? O projetista, para a gente chamar a atenção dele, porque não fez uma torre muito boa, né? Mas a verdade ficou extraordinária, porque virou atração turística. E o que nós queremos entender com isso? Sempre que você produzir uma obra, porque Urano foi uma obra produzida por Gaia. Essa obra ela vai exercer uma certa opressão, entre aspas, sobre você. Vou te dar um exemplo. Se você é um professor e é chamado para ministrar uma palestra numa universidade que te convidou, você chega lá e dá uma palestra extraordinária, fantástica, maravilhosa. As pessoas ficam extasiadas. Quando você for convidado da próxima vez, essa palestra que você realizou, que foi fantástica e maravilhosa e deixou todo mundo extasiado, vai exercer uma opressão, ou uma pressão, ou uma expectativa, que seria a palavra melhor, sobre o seu desempenho nessa segunda palestra. As coisas são assim. Você é chamado para fazer um trabalho, um pedreiro é chamado para fazer um trabalho, ele faz um trabalho rápido, maravilhoso, perfeito. Da segunda vez, quando uma pessoa chama esse mesmo pedreiro, ele espera o quê? Que a sua obra anterior se repita agora. A obra, aquilo que nós fazemos, sempre vai exercer uma pressão, uma expectativa sobre aquilo que nós vamos fazer. Isso acontece até no comércio. Você vai numa empresa, você é muito bem atendido, quando você volta lá, né, numa pizzaria, por exemplo. Você chega numa pizzaria, você é muito bem atendido. Quando você volta, você quer ser mal atendido. Por quê? Se da outra vez você foi bem atendido. Não é? Então, o que ocorre é que a mitologia grega ela mostra diversas situações que hoje norteiam a nossa vida. A primeira é que a mulher era importante. Claro que é. A mulher é extremamente importante na vida da gente. Até mesmo para tornar a nossa vida mais segura, mais tranquila, mais paz. Não é? Mas também ela nos influencia mostrando que aquilo que nós produzimos vai exercer uma influência na forma como as pessoas vão nos encarar no futuro. Gaia foi oprimida por Urano. Nós somos oprimidos pela obra que nós produzimos. Então, querido, isso é muito significativo, porque um texto produzido há 2.600 anos atrás, aproximadamente, hoje nos fala de maneira muito clara, muito objetiva, e traz para nós um ensinamento que somente a cultura de centenas de anos, como é o caso da mitologia grega, do texto de Hesíodo, né, trazido na oralidade de um para outro, de um para outro, de um para outro, chega até nós com essa capacidade de nos influenciar e de nos mostrar as coisas e de nos alertar, até mesmo para aquilo que vamos enfrentar. Então, se hoje você fez alguma coisa bem feita, olha, te prepara, porque da próxima vez que você for fazer essa mesma coisa com as mesmas pessoas, a expectativa é que você seja tão bom quanto foi anteriormente. Começamos a arranhar um pouquinho da análise simbólica nesse livro que eu trabalho, Mulheres Poderosas Descritas na Mitologia Grega. E nós temos muito mais, não tenha dúvida disso. E vamos apresentar para vocês aqui no decorrer dos dias. Um grande abraço, até a próxima.